Boa tarde a todos e todas. Me chamo Gabriel Vuto, do BCSD Portugal, sou Head of Training Programs da equipe do BCSD Portugal e gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas que estão se juntando agora essa tarde para a nossa apresentação Learning by Sharing Natural Capital, o capital natural nas empresas. Uma apresentação que tem então sido parte do projeto LIFE, financiado pela União Europeia, e da qual o BCSD é parceiro do consórcio. E pronto, tem se juntado a alguns dos nossos membros do meio corporativo. É um brasileiro falando. Exatamente. E gostaríamos de partilhar algumas boas práticas nesse sentido, nomeadamente hoje com a Jerônimo Martins. Então, peço aos participantes para dar um mute no microfone, por favor, e a gente só abrir o microfone quando realmente estiver realizando alguma intervenção. Agradecendo, obrigado. Vamos esperar mais alguns minutinhos para que outros participantes se juntem e vamos dar início muito em breve à nossa sessão. O BCSD realmente está muito feliz de estar sendo uma matriz, um canal para partilhar sobre o capital natural, a importância do capital natural na gestão empresarial. Esse é um tema que tem sido tendência global, principalmente no ano de 2020, mesmo com todos esses impasses e dificuldades com o Covid. E temos realizado algumas sessões já com a REM, com a EDP, com a LIPOR, mas também com o nicho de startups, PMEs e organizações empresariais. Então, pronto, estamos mesmo bastante felizes de poder estar com o meio privado, com o meio corporate no ecossistema português. Vou esperar mais um minutinho para que nossos participantes se juntem. Temos bastante participantes se juntando. Agora 16 participantes. E já vamos dar início à sessão. Perfeitamente. Acho que agora já podemos dar início. Os participantes vão se juntando à medida que forem chegando. Então, novamente, meu nome é Gabriel Vuto, sou o novo Head of Training Programs do BCSD Portugal. Gostaria, então, de partilhar que a gente está muito feliz, enquanto organização, de estar trazendo esse tema, o capital natural na gestão empresarial, para o ecossistema português e ser um ator ativo nesse sentido. Porque realmente é um tema que está muito em alta. Peço novamente para os participantes silenciarem os microfones. Muito obrigado. E pronto, e gostaríamos mesmo de partilhar na abertura, partilhar alguns números rapidamente, e vou então passar a palavra dentro de poucos minutos para a minha colega Sofia, é uma voluntária do projeto LIFE dentro do BCSD Portugal e vai estar realizando a apresentação no dia de hoje. Então, como eu dizia, a natureza, a biodiversidade é um tema chave na sustentabilidade nos dias de hoje. A natureza, como a gente sabe, está a desaparecer a passos largos, né? São 35 milhões de acres, é um Nepal por ano, desculpa. A cada hora, 3 espécies de plantas e animais desaparecem para sempre do nosso planeta. A gente já perdeu 20%, 1/5 dos recifes de coral do planeta Terra e 1/3 dos manguezais e 50% dos nossos ecossistemas alagados. Então, é realmente uma situação de calamidade. Muitos vão dizer que é a sexta mega extinção. E muitos caracterizam essa era geológica como antropoceno, tamanho impacto
que a nossa espécie vem causando no meio ambiente. Então, a nossa pergunta é quanto vale a natureza, né? Em termos de finanças. Peço de novo, peço por favor os participantes para... Muito obrigado. Silenciar os microfones. Então, essa pergunta que a gente gostaria de explorar convosco hoje, né? No setor empresarial, como esse conceito do capital natural se integra à gestão empresarial. Então, agradecemos muito a parceria hoje e a proatividade da Jerônimo Martins, felizmente é um dos nossos membros também no BCST Portugal, em nome do Fernando Ventura, Head of Efficiency, Innovation and Environmental Projects, que aceitou esse convite de muito bom grado, mas também a Ângela Morgado e o Rui Barreira, que vão estar apresentando o projeto Green Heart of Corks, são então da Associação Natureza Portugal, que representam o WWF, uma organização internacional de conservação da natureza, e a Tatiana Valada, da Terra Prima, que vai estar então apresentando o projeto Pastagens Biodiversas, também fazem parte então do portfólio de ações dentro do capital natural por parte da Jerônimo Martins. Então, sem mais delongas, passo a palavra à Sofia e agradeço a participação de todos no dia de hoje e pronto, espero que aproveitem a sessão e que seja uma sessão bastante proveitosa. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Então, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui a dar-nos um pouco do vosso tempo. Como já o Gabriel pôde introduzir muito bem, este webinar será sobre o capital natural. Vamos explicar um pouco o conceito e algumas noções adjacentes, refletir sobre a sua importância e vamos dar foco nas empresas. Portanto, vamos discutir um pouco a integração do capital natural na gestão empresarial. E esta é sobretudo uma ação de partilha de boas práticas empresariais e por isso mesmo realiza-se em parceria com a Jerônimo Martins, que tenho a oportunidade agora de agradecer. E vamos, sem mais demoras, passar então ao nosso programa de hoje. Eu vou começar por apresentar e enquadrar o BCSD Portugal e o programa Life Volunteer Escape, sobre o qual realizamos esta sessão. Vou depois passar à minha breve explicação e apresentação sobre o capital natural e sobre a importância para as empresas. E depois então passarei a palavra a Jerônimo Martins e aos nossos convidados, aos nossos oradores, que vão apresentar os seus projetos. E vamos encerrar às 16h30. Antes de passarmos à apresentação, queria só relembrar aqui algumas recomendações para otimizarmos a sessão. Pedia mais uma vez que estivessem atentos ao vosso microfone quando não estiverem a participar, claro, para não haver muito ruído. E pode partilhar a vossa câmara se quiserem, quando estiverem a participar, por exemplo, no fim, na parte das perguntas. E também pedimos que não partilhem o conteúdo desta sessão, porque nós estamos a gravar e vamos depois publicar posteriormente. Então agora vou falar um pouco do BCSD Portugal. Alguns de vocês já poderão conhecer, mas é uma organização empresarial sem fins lucrativos, foi criada em 2001 e o objetivo geral é, ao reunir várias empresas, dar-lhes apoio na sua jornada para a sustentabilidade. E o BCSD trabalha em várias vertentes, como eu acabei de dizer, a maioria será no business to business, ou seja, trabalhando com empresas, ajudando-as a ter acesso a conhecimento relevante que as induzem a melhorias na integração da sustentabilidade na sua atuação ou na estratégia, mas também se insere noutros tipos de atuação que fazem parte da missão do BCSD e hoje, particularmente, queremos levar a sustentabilidade ao público em geral, sensibilizar e fazemos através deste projeto europeu, do qual somos parceiros, que é o LIFE Volunteer Escapes. Temos várias empresas associadas, cerca de 100 de momento. Podemos observar que variam muito entre si, desde microempresas a grandes empresas, diferentes setores, e acabam por representar uma fatia importante do PIB português. Queremos também só dizer que o BCSD Portugal integra a rede global do World Business Council for Sustainable Development, que é a maior rede internacional de empresas a trabalhar para a sustentabilidade, com empresas associadas em diferentes países e várias organizações independentes espalhadas pelo mundo. Agora sobre o projeto, o Life Volunteer Escapes. Então, é um projeto do programa LIFE, que é financiado pela Comissão Europeia, cujo objetivo geral é o de promover e viabilizar ações de voluntariado ambiental, fazendo através do acolhimento de voluntários de longo prazo em várias entidades parceiras a nível nacional. O BCSD é então uma delas e eu estou aqui enquanto voluntária.
Uma vez que as outras entidades parceiras atuam muito mais no terreno, em contacto com a natureza, o BCSD distingue-se exatamente por fazer esta ponte com o tecido empresarial, é a única que se dirige e atua no contexto empresarial. Portanto, aqui o nosso papel será a sensibilização e a partilha de boas práticas sobre a importância da proteção e conservação do capital natural para as empresas, e é isto que nos traz aqui hoje. Agora vamos falar assim um pouco de sustentabilidade, biodiversidade, capital natural, explicar sucintamente algumas noções e conceitos. E a sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? Às vezes este termo pode se tornar um pouco vago nos dias atuais, porque cada um acaba por aplicar e utilizar no seu contexto, mas tradicionalmente podemos dizer que a sustentabilidade tem 3 pilares: o ambiental, o social e o económico, e são, claro, os 3 igualmente importantes. E para uma empresa ser competitiva não só a curto, mas também a longo prazo e atingir a sustentabilidade, tem que saber integrar muito bem estes 3 pilares. Mas aqui nós queremos distinguir 4 tópicos essenciais. Primeiro, delimitarmos o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius, no máximo, segundo aquilo que foi estipulado no Acordo de Paris, como estratégia para combater as alterações climáticas. Depois, valorizarmos e protegermos a biodiversidade e o capital natural, que é aqui que vamos atuar hoje. Falar sobre. E também assegurarmos que os direitos humanos são cumpridos e respeitados e que haja coesão social. E, por último, garantir a transparência das empresas e das entidades governadoras. E apesar do tema do ambiente ser hoje muito falado, muito debatido, não é de recente de todo. Temos aqui um documentário, que também livre, que é Uma Verdade Inconveniente, que ficou bastante conhecida, acho que quase todos podemos dizer que ouvimos falar, onde Al Gore nos aborda e, de certa forma, vem expor para o público em geral a questão das alterações climáticas, das emissões de gases com efeito de estufa, do aquecimento global. E esta relação entre as emissões libertadas pelas atividades humanas e as alterações climáticas já está bastante consolidada e já é aceite e validada pela comunidade científica. E daqui resulta que já existe algum grau de ação por parte de entidades de governança e de política internacional. Onde nós queremos chegar é que o tema da biodiversidade está a seguir o mesmo caminho, como o meu colega Gabriel já pôde também falar um pouco, que vai ser o próximo grande assunto. Aliás, 2020 era um ano muito importante para a biodiversidade, que pode estar a ser um pouco afetado pela situação atual do coronavírus, mas a verdade é que está a seguir a crescer uma maior sensibilidade para esta questão. Temos aqui o exemplo do documentário Our Planet, que alerta para a crescente perda de biodiversidade. Já estão a ser feitos esforços para a perda da biodiversidade, mas espera-se mesmo que venha a ser criado rapidamente um novo acordo global para a biodiversidade, à semelhança do que acontece para as alterações climáticas. E prosseguindo com o que eu disse, foi publicado a 20 de maio deste ano a Estratégia da Biodiversidade da União Europeia para 2030, que vai definir então as medidas e as ações que deverão ser tomadas pelos vários países no combate à perda da biodiversidade. Agora, para valorizarmos e proteger a biodiversidade e a natureza, é preciso refletirmos sobre aquilo que significa para nós, sobre a sua importância e pensarmos no quão dependentes estamos dela. E de facto, os recursos naturais e os serviços de ecossistemas estão presentes no nosso cotidiano e em tudo o que nós utilizamos, quer seja o nosso telemóvel, o nosso carro, a nossa roupa. Enfim, tudo existe porque foi manufaturado tendo como ponto de partida o capital natural. Então agora será importante darmos então uma definição do capital natural. O que é que significa? É o estoque ou a quantidade de recursos naturais, renováveis e não renováveis, que existem na natureza e que permitem a vida humana, entre as outras vidas, não é? E são, portanto, a base da economia e das empresas, podem ser organismos vivos, como plantas, animais, ou componentes mais ambientais, como solo, matérias-primas, etc. E estes recursos ao estoque combinam-se entre si e vão produzir um fluxo de benefícios, que é aquilo que nós chamamos de serviços de ecossistema, que obviamente assumem valor porque são extremamente úteis para nós e permitem um desenvolvimento económico e social. Por exemplo, o ar limpo que respiramos, a água potável, o sol que permite cultivar alimentos, são tudo exemplos de serviços de ecossistema, ou até o simples facto de termos um parque, uma praia para lazer, para turismo, até motivos espirituais. A natureza proporciona-nos isto de forma mais ou menos contínua. E também é importante termos a noção de que é a biodiversidade que sustenta ambos, tanto o capital natural como os serviços de ecossistema. Portanto, queremos manter ao máximo este fluxo que requer, claro, um ecossistema funcional e saudável.
Agora, se olharmos um pouco atrás no tempo, se olharmos aquilo que aconteceu no século passado, verificamos que ocorreu um progresso económico e tecnológico muito expressivo. Isto repercutiu, claro, na estrutura das empresas, das políticas, da sociedade. E pronto, para ilustrar isto, partilhamos convosco uma animação que é da Gapminder. Podemos começar? Sim. E aqui podemos ver várias bolas que vão migrando no mapa e as bolas representam os vários países de acordo com a sua dimensão e as cores representam o continente onde se inserem. O que nós vemos é que ao longo do tempo, desde o início do século XIX, desde 1800 até os dias de hoje, as bolas vão avançando no gráfico e à medida que o tempo passa, isto significa que as sociedades foram passando de estados precários, com menores rendimentos, com baixa esperança de vida, para uma situação oposta, onde há aumento de riqueza de um modo geral e aumento da esperança média de vida. Ou seja, nós enquanto sociedade beneficiamos muito destas mudanças, deste progresso tecnológico e da indústria especialmente. Podemos falar ao nível da saúde, da prosperidade dos países, tudo isto veio proporcionar uma maior qualidade de vida. Claro que aconteceu de um modo diferencial e a ritmos diferentes, mas todos beneficiamos. E apesar de tudo isto que nós alcançamos, o desenvolvimento económico e social fez um pouco às custas da saúde do nosso planeta. Então, hoje em dia, especialmente na comunidade científica, vão surgindo termos e teorias como estes aqui que nós trazemos, que é a grande aceleração e o antropoceno. E, muito sucintamente, esta hipótese defende que nos últimos 70 anos a pressão humana no ambiente foi aumentando tanto que o ano de 1950 marca para estes cientistas um momento em que as tendências de atividade humana que provocam um grande impacto no planeta se intensificaram tão drasticamente que podemos falar de uma grande aceleração e que houve, portanto, uma transição do período geológico do Holoceno para o Antropoceno. E podemos aqui referir vários fatores, mas acaba por vir tudo dar ao mesmo: aumento populacional, desenvolvimento económico, superexploração de recursos, etc. E mesmo não sendo o Antropoceno um termo consensual entre cientistas, não é um período formal na escala do tempo geológico, mas, como o nome indica, é caracterizado por um enorme impacto humano e, portanto, tem sido popularizado porque acaba por descrever e traduzir bastante bem a situação em que colocamos o planeta. Agora, podes passar, sim. Vemos aqui 24 indicadores que também foram utilizados no estudo da grande aceleração, que revelam todos eles um padrão crescente. E o que é que isto indica? Conseguimos ver uma estreita correspondência, uma correlação entre o desenvolvimento económico e social, que está expresso pelos indicadores do gráfico à esquerda, a laranja, e as alterações verificadas nos sistemas terrestres, que são os indicadores azuis à direita. E isto principalmente a partir de 1950. E o que é que isto propõe? Que, muito provavelmente, o crescimento e o desenvolvimento das sociedades modernas humanas são então um grande responsável pelas pressões e mudanças que nós verificamos nos sistemas naturais. E têm vindo a ser desenvolvidos vários modelos para avaliar o impacto da humanidade no planeta. Agora achámos pertinente trazer-vos aqui os limites planetários, que é um modelo do Stockholm Resilience Center. E aqui observamos 9 domínios cujos limites não devem ser ultrapassados de forma a permitir que a humanidade se continue a desenvolver e a progredir nas gerações futuras. O que nós concluímos é que a atividade humana já ultrapassou alguns destes limites biofísicos e outros já estão num estado de risco acrescido. Isto põe em risco, claro, a resiliência desses sistemas e a saúde do planeta, o que pode afetar os tais serviços do ecossistema que nos são muito essenciais. Agora, também queremos aqui trazer o Earth Overshoot Day, que foi um modelo desenvolvido pela Global Footprint Network, que, pegando na métrica da pegada ecológica, que é um indicador ambiental amplamente utilizado, que compara a procura de recursos por parte de indivíduos, de sistemas políticos, de empresas, com a capacidade regenerativa da Terra, e criou então o Dia de Sobrecarga da Terra, que basicamente marca o ponto no qual a humanidade, a nível global, passou a utilizar mais recursos num ano do que aqueles que a Terra nos pode fornecer de modo sustentável. Cria-se assim um déficit ecológico. Este Overshoot Day não é nada mais do que o somatório de cada país e define, portanto, o dia em que cada país começaria a consumir recursos a crédito com base no seu estilo de vida. E o que nós vemos logo muito obviamente é que existe um grande contraste entre países. Os países desenvolvidos com maior capacidade económica têm este dia de viragem muito mais cedo e cada vez mais cedo ao longo dos anos. Aliás, o que este modelo nos diz é que desde a década de 70 que a humanidade tem estado em overshoot ecológico. E no caso de Portugal,
Este dia foi dia 25 de maio, um dia antes do que em 2019 e 3 semanas antes de 2018. Ou seja, estamos a piorar. E a verdade é que nós temos apenas um planeta, mas atualmente a humanidade utiliza o equivalente a 1,7 planetas para satisfazer a procura de recursos num ano. Para além de estarmos a explorar os recursos naturais de modo insustentável, observa-se a par disso uma perda de biodiversidade, como eu já tenho vindo a dizer nesta sessão, e segundo a WWF, num relatório que publicou em 2018, 60% das populações de vertebrados, ou seja, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios, sofreram um declínio em média de 60% num curto espaço de tempo, ou seja, desde os anos 70 até 2014. E isto é uma perda massiva de biodiversidade. E tocando agora num assunto muito recente e atual, que é a questão dos surtos de doenças e do aparecimento de novos vírus, há muito que a comunidade científica nos avisa para o facto de existir uma elevada probabilidade de aparecimento de novo vírus que se dissemina ao ponto de se tornar uma pandemia. E nesta apresentação acho que é muito relevante falarmos do paralelo que existe entre a forma como nós nos relacionamos com a natureza e com as outras espécies e o aparecimento então destes agentes patogénicos. O que acontece é que, à medida que a população cresce, as cidades aumentam, ficam mais industrializadas e também aumentam o consumo e a produção, isto leva-nos inevitavelmente à invasão de áreas selvagens e à destruição e à degradação de habitats naturais que antes não tinham a presença humana. E estes locais podem potencialmente acolher espécies, nomeadamente animais, que são portadores de vários agentes patogénicos. Podemos até usar o termo de reservatórios naturais, porque a eles os vírus não têm qualquer efeito, mas quando passa para nós a história já é diferente. E a biodiversidade acaba por atuar como um tampão que nos deixa mais afastados, e se nós invadirmos as áreas temos maior proximidade, maior contacto com os animais e estamos cada vez mais expostos. Isto é só uma motivação muito palpável que todos sentimos para repensar um pouco os nossos comportamentos enquanto sociedade. Agora, podes passar, Gabriel. Vamos então debruçar-nos nesta questão mais particular, vamos olhar o capital natural sob o ponto de vista das empresas. Em primeiro lugar, queremos iniciar esta parte aqui com esta tabela, que nos apresenta o top 5 de riscos globais que a humanidade enfrenta, isto pelo World Economic Forum, ao longo dos anos, num relatório que costuma publicar anualmente. E o que vemos é que, se olharmos para os primeiros anos aqui representados, o top 5, quer em termos de probabilidade como de impacto, era dominado por riscos económicos, que estão representados a azul. E ao longo dos anos, o que nós observamos é que cada vez menos temos quadradinhos azuis e começamos a ter cada vez mais quadradinhos verdes, que representam exatamente os riscos ambientais. E olhamos agora para 2020 e comparando com há 10 anos atrás, o top está completamente dominado por riscos ambientais. E por isto podemos referir eventos climáticos extremos, desastres naturais, a tal perda de biodiversidade e a falha na ação climática. E isto o que é que significa? Cada vez mais existe um reconhecimento que a natureza e a biodiversidade têm um impacto em nós e na nossa economia. Agora trago aqui alguns exemplos que são ilustrativos e nos permitem perceber mais na prática a dependência das empresas face ao capital natural. Em primeiro lugar, uma situação que ocorreu em 2018, a diminuição do nível das águas do rio Reno durante 182 dias seguidos. Isto foi atribuído ao agravamento das alterações climáticas, pôs em causa toda a atividade do setor da indústria alemã. Depois temos o caso da polinização. Os polinizadores são determinantes para o sucesso reprodutivo de várias plantas, onde se incluem culturas agrícolas da nossa alimentação e, portanto, sem polinização o setor agroalimentar fica em risco. Posso estar a falar de alimentação, mas também podia estar a falar dos medicamentos, que muitos são fabricados, a maioria até, a partir de substâncias naturais retiradas das plantas. Por último, temos aqui um caso de disrupção de serviços de ecossistema, no caso de serviços de regulação do clima, regulação hídrica, e no caso específico de Veneza, que passa por cheias, e estas cheias já tiveram um enorme impacto no setor do turismo, entre outros, claro. E agora explorando então esta importância do capital natural para as empresas. Em primeiro lugar, é nítido que todas as empresas dependem de bens e serviços naturais, e isto a vários níveis, quer seja pelo uso direto de água, de energia, de matérias-primas no processo produtivo, ou mais indiretamente por dependências a montante ou ajusante da sua cadeia de abastecimento. O que é que isto quer dizer? Que as flutuações na disponibilidade de recursos e no bom funcionamento dos ecossistemas pode ter um impacto na performance das empresas.
E por outro lado, as empresas também impactam o ambiente e novamente aqui podemos ter impactos mais diretos, por exemplo, impactos no local ou na zona onde operam, ou a exploração direta de matérias-primas, mas também impactos menos óbvios. E esta ligação entre o capital natural e as empresas vai resultar também em riscos e em oportunidades, e em custos e em benefícios. Portanto, é inevitável que surjam desafios e a chave está, então, a fazer uma boa gestão para haver uma boa percepção e resolução do risco e também para haver um bom aproveitamento das oportunidades que surgem. Queremos aqui realçar que é realmente importante que sejam estudados, identificados e avaliados os impactos e dependências, tanto diretos como indiretos, e por indiretos dizemos todos aqueles que acontecem fora da esfera da empresa, em atividades anteriores, a montante da cadeia de abastecimento, ou então os dos antes, por exemplo, transporte e criação de resíduos, etc. E hoje em dia as cadeias de valor acabam por ser muito complexas e às vezes corremos o risco de não perceber bem de onde é que vieram os nossos produtos e para onde é que eles vão. Portanto, queríamos dar um foco muito importante nesta avaliação da cadeia de abastecimento. E a verdade é que sem o capital natural os restantes capitais não existem, pois este engloba os restantes capitais, na medida em que fornece o básico para a empresa funcionar. Sem um número de recursos e serviços, a empresa não consegue operar. Sem o capital natural, o resto dos capitais ficam sem alicerce e não se vão sustentar individualmente, não se vão desenvolver. E aqui cabe-nos refletir um pouco também, que é do que é que nos vale ter uma excelente performance financeira, se para isso estamos a sobreexplorar recursos que nós precisamos e a pôr em risco as nossas próprias empresas. E é verdade, já tem ocorrido uma mudança de visão neste sentido, de englobar o capital natural na estratégia da empresa, mas ainda há um caminho a percorrer e é essencial então perceber a ligação entre os vários capitais de uma forma mais integrada. Quisemos também trazer este dado porque é muito elucidativo, é um dado que está presente neste relatório do World Economic Forum, que foi publicado em janeiro, que nos informa que está estimado que mais de metade do PIB mundial é moderado ou altamente dependente da natureza e dos seus serviços. Não é possível ignorar que nos confrontamos com muitos desafios e temos que assumir que é preciso algum tipo de mudança em quase todos os negócios. E é claro que aqui devemos notar que existem setores especialmente vulneráveis, podes passar, que estão mais expostos a esta dependência, quer seja diretamente como pela cadeia de fornecimento, como a área florestal, a agricultura, a pesca, setor alimentar, construção, tudo o que envolve energia, enfim. Mas agora, então, o que é que as empresas podem ganhar com a integração do capital natural na sua estratégia? Aqui identificámos algumas ações, claro que não se esgota aqui, mas a partir delas podem obter vantagens. Partindo, claro, de uma ação primeira e mais importante, se calhar, que é de fazer então a avaliação e a identificação de impactos e dependências. O que é que acontece? Se houver esta identificação e avaliação de impactos e dependências face ao capital natural, pode haver também um maior reconhecimento de quais são as oportunidades que podem aproveitar e de quais os riscos a que estão expostas. Por outro lado, depois disto, as empresas também terão uma maior facilidade em comparar opções, quer seja entre produtos e materiais, projetos, processos, e conseguem perceber também qual é que é mais viável, tanto para a própria empresa como para o ambiente. Também é importante que as empresas identifiquem o impacto que têm nos stakeholders, isso é extremamente relevante na ótica das empresas, porque como sabemos são peças-chave da sua atividade, e também não só o conhecimento, mas também a forma como vamos comunicar, divulgar e reportar, porque se soubermos também exatamente que impactos é que estamos a ter e que maiores dependências temos, vamos também conseguir comunicar de forma mais clara, mais transparente, e é importante comunicar internamente aos colaboradores, mas também externamente. Por último, as empresas também adquirem uma vantagem a partir da valoração dos impactos e dependências já identificados, que passa muitas vezes pela atribuição de um valor monetário que estima o valor líquido ao total do impacto da empresa no ambiente ou na sociedade. Existem já alguns documentos e guias que as empresas podem utilizar para identificar impactos e dependências e valorar e medir. Aqui temos este exemplo que é o Protocolo do Capital Natural, que é um documento produzido pela Natural Capital Colligation, um modelo standardizado e aceito globalmente e dá para perceber passo a passo, é um bom documento. E agora vamos passar aqui à parte dos exemplos, que é sempre bom ouvirmos coisas boas sobre boas práticas de empresas que todos conhecemos. Vamos começar pela EDP. Apresento-vos aqui um caso de reintrodução de uma espécie que estava muito ameaçada em Portugal e os últimos indivíduos residentes acabaram mesmo por deixar de nidificar,
Isto foi atribuído, por exemplo, ao aumento da presença humana, neste caso era na Costa Vicentina, e pelo turismo, entre outras causas. E o que a EDP fez? Em parceria com o Centro de Investigação, o CIBIO, financiou um projeto que permitiu então transferir 56 juvenis desta espécie, da águia pesqueira, para a Albufeira do Alqueva, que foi o local escolhido, para então fazer com que as águias regressassem a Portugal. E este projeto foi apoiado durante 8 anos e teve resultados positivos porque as águias voltaram de facto a nidificar. Então, isto é um contributo importante para a conservação da espécie a nível regional e também de combate à perda da biodiversidade, mas também é um bom exemplo de cooperação entre o mundo empresarial e o mundo científico. Agora temos aqui a LIPOR, que ao longo de 40 anos existiu um aterro sanitário de Hermesinde, que recebia grande parte dos resíduos urbanos do Grande Porto e eram tratados pela LIPOR. E o que a LIPOR fez? Decidiu implementar um projeto de selagem, recuperação e valorização ambiental e paisagística do espaço do antigo aterro e transformou-o num parque lúdico, o Parque Aventura. Então nós passamos de um espaço altamente poluente para um local de interesse para a comunidade, que ao mesmo tempo cria valor para a empresa, para além de poder também promover nesse espaço valores positivos para o ambiente, para a biodiversidade e para os ecossistemas. E agora temos aqui a Navigator, que, sendo a maior produtora florestal privada em Portugal, segue uma estratégia que tem por base a gestão florestal sustentável, procurando promover a valorização da floresta e valores naturais e socioculturais existentes no património que está sob a sua responsabilidade. Portanto, isto implica que no seu modelo de gestão florestal inclua uma avaliação de riscos e oportunidades e de impactos e a sua mitigação, também aposta em certificação e, para além disso, também tem toda uma parte dedicada à biodiversidade, fazendo um mapeamento de zonas de interesse para a conservação, classificam áreas de alto valor de conservação, seguindo alguns critérios, como por exemplo ecossistemas raros e ameaçados, zonas críticas para a proteção de bacias hidrográficas ou a identidade cultural das comunidades. Pronto, e temos aqui um exemplo que, graças ao ajustamento de operações ao ciclo biológico das espécies, as populações de águias de Bonelli, uma espécie ameaçada na Península Ibérica, têm vindo a demonstrar uma evolução positiva. Por último, trago aqui a REN, que, para minimizar e compensar os impactos na flora e no uso do solo resultantes da construção e da manutenção das suas linhas aéreas de transporte de eletricidade, que se situam em terrenos florestais, e ao mesmo tempo dar resposta à legislação em vigor, nomeadamente aquela relacionada com a defesa da floresta contra incêndios, optou por uma estratégia de arborização. E este está em vigor desde 2010, já gerou um plano de reflorestação destes locais, que levou à plantação de 1 milhão de árvores numa área superior a 2.000 hectares. Vemos então uma empresa que está a fazer mais por aquele local que mais impacta e decorrem impactos positivos pela melhoria e maximização dos serviços de ecossistema e de proporcionar mais a biodiversidade. E agora, por último, eu queria só, antes de passar a palavra, pedir-vos a todos os participantes se puderem responder ao nosso questionário de satisfação, porque é muito importante nós termos feedback neste projeto. E vou deixar o link aqui na caixinha da conversa desta sessão para poderem aceder facilmente e responderem depois no fim. E pronto, muito obrigada e vou então passar a palavra aos nossos convidados. Ok. Boa tarde. Obrigado, Sofia. Obrigado ao BST pelo convite para, em conjunto, organizarmos esta sessão e gostaria também de dar as boas-vindas aos participantes para ouvirem dois casos que estamos a desenvolver e cujos resultados nós gostaríamos de... Os resultados e a motivação gostaríamos de partilhar com a audiência. Eu vou só aqui partilhar o meu ecrã. Eu julgo que por esta altura já estarão a ver. Antes de entrar no tema propriamente dito, deixem-me só fazer uma pequena apresentação do Grupo Jerónimo Martins. O Grupo Jerónimo Martins, de facto, está focado na distribuição alimentar, é a sua principal atividade, com operações em Portugal, porque foi neste país que este grupo nasceu, já há mais de 225 anos atrás, mas também já com operações bastante consolidadas na Polónia e também com um negócio mais recente, que tem menos de 10 anos, na Colômbia.
Em termos, passando já ao tema da biodiversidade. Para o Grupo Jerónimo Martins, a biodiversidade é integrada nos seus negócios de acordo com 5 eixos prioritários de atuação. Temos um desses eixos está relacionado com a desflorestação líquida zero, onde de facto acomodamos compromissos respeitantes a 4 commodities que são muito responsáveis pela desflorestação: o óleo de palma, a soja, a madeira e os seus derivados, e também a carne do bovino. A preservação do ecossistema marinho, onde temos compromissos relacionados com o combate à poluição por plástico, mas também onde inserimos os nossos compromissos relacionados com a nossa política de pescado. Promoção da agricultura sustentável, um projeto que já tem alguns anos, já estamos a operacionalizar desde 2017 em Portugal, e que neste momento está em fase de internacionalização para a Polónia. E onde também, digamos, acomodamos compromissos de promoção de produtos com certificações que são reconhecidas em termos de benefícios para a sustentabilidade. O combate às alterações climáticas é o outro dos nossos eixos prioritários, onde temos sempre compromissos de redução das nossas emissões de carbono, mas também onde mais recentemente acomodamos compromissos de combate ao desperdício alimentar, e depois, digamos, um eixo mais transversal que está dedicado à colaboração, à sensibilização, monitorização e até à divulgação daquilo que são os resultados e a evolução dos nossos diferentes compromissos. Relacionados com alguns, eu diria até que com praticamente todos estes eixos prioritários, com exceção eventualmente da preservação do ecossistema marinho, temos agora duas apresentações. Portanto, a Terra Prima, a nossa convidada para apresentar este projeto, irá apresentar as pastagens biodiversas, um projeto que estamos a implementar numa das nossas empresas, a Best Farmer, que se dedica à criação de gado bovino, e também depois a Associação Natureza Portugal, que irá apresentar o projeto que desenvolve em Portugal, o Green Heart of Cork. Por isso eu se calhar não ocuparia mais tempo aos participantes e passaria desde já a palavra à Tatiana Valadas. Muito obrigada. Vou só então partilhar o meu ecrã convosco. Só um segundo. Sim, ok. Ok. É visível o meu ecrã? Sim, sim, já estamos a ver. Ok, falta só ligar a minha câmara. Agora apareceu. Ok. Pronto. Certo. Portanto, o meu nome é Tatiana Valada, eu trabalho na Terra Prima Serviços Ambientais, uma empresa que é uma spin-off do Instituto Superior Técnico e dedica-se a trabalhar no contexto dos serviços ambientais, tal como o próprio nome indica. E estou cá hoje para vos falar da implementação de pastagens biodiversas, com foco no papel das mesmas como capital natural, e também do projeto que temos a decorrer então com a Best Farmer. Isto é só para vos inspirar, é uma fotografia real de pastagens biodiversas. Há muitos outros exemplos com outras espécies e outras cores, mas eu gosto desta para inspirar a discussão. Então, o título parece assim simples, não é? Pastagens biodiversas. Na verdade, pastagens biodiversas é uma abreviatura para o nome completo do sistema, que chama-se pastagens permanentes, semeadas, biodiversas e ricas em leguminosas, que é assim um nome um bocadinho comprido e difícil de dizer quando nos queremos despachar a falar delas. Mas eu vou explicar ponto a ponto o nome delas e depois seguimos alegres e contentes a falar sobre pastagens biodiversas, sabendo ao que é que nos referimos. Então, estas pastagens são permanentes. Permanentes no sentido em que ocorre uma sementeira
de X em X anos, que não é anual. E neste caso, na generalidade, consideramos a cada 10 anos, há uma sementeira a cada 10 anos. Sendo que em alguns casos estas pastagens duram já sem qualquer sementeira há 25 anos. São semeadas, portanto há uma sementeira a cada 10 anos ou não, dependendo do estado da pastagem, pode ser um período de tempo mais longo, e são semeadas com sementes que são escolhidas, selecionadas, de acordo com as características do local. Quando eu falo de características do local, falo muitas vezes de qualidade do solo, características da matéria orgânica e em outros nutrientes do solo e também as características climáticas em que estão inseridas. São biodiversas, no sentido em que quando da sementeira não estamos a semear apenas uma espécie ou uma variedade, na verdade, geralmente, em média, são consideradas cerca de 20 espécies ou variedades, a quanto cada sementeira, e são ricas em leguminosas, ou seja, parte das plantas, das sementes que são consideradas, representam plantas que são legumes. E os legumes são uma fábrica natural de azoto, capaz de capturar o azoto atmosférico, evitando assim o importe de azoto de fertilizante mineral para o sistema. Portanto, já sabemos, foram desenhadas inicialmente pelo engenheiro David Crespo, este sistema das pastagens permanentes, semeadas, biodiversas e ricas em leguminosas. Daqui para a frente, pastagens biodiversas. Estas pastagens biodiversas, no contexto português, surgem como uma possibilidade de substituição ou num contexto em que a maioria das pastagens são pastagens naturais. Pastagens naturais não propriamente muito produtivas. Geralmente, estas pastagens naturais, os solos eram caracterizados por teores muito baixos de matéria orgânica e não tinham grande produtividade, como já vou referir, e havia a possibilidade de substituir estas pastagens pelas pastagens biodiversas, que são um bocadinho diferentes. Têm sementes que germinam no outono e inverno, a pastagem é restabelecida, são constituídos bancos de sementes e no ano a seguir a pastagem restabelece. Sendo uma germinação no outono e inverno, o crescimento é no inverno e primavera, e lá está, temos a produção de semente nestas pastagens. Lá está, são permanentes. Tem uma maior produtividade, que já vou falar a seguir, e isso também no geral, e assim para vos dar assim, agora aqui na nutshell, o que é muito importante neste sistema, as raízes, claro, não são, isto são pastagens, são para ser pastoreadas, mas as raízes não são pastoreadas, não é? Se não são ingeridas, ficam no solo, decaem durante o inverno. E estas pastagens também geralmente não se considera a necessidade de mobilização do solo. O que é que isto leva? Leva a uma acumulação da matéria orgânica do solo, que em comparação com as pastagens naturais que vos tinha falado anteriormente, quer dizer, pronto, claro que varia de solo para solo, mas temos como referência que permite até mais 3 vezes o acúmulo de matéria orgânica no solo, estas pastagens biodiversas. Para mais informação temos alguns artigos publicados, tenho aqui em nota de rodapé um deles, muito interessante, mas pronto, também sou suspeita que sou coautora. Então, vamos comparar estes sistemas quando em Portugal temos a possibilidade de passar de pastagens naturais, na sua generalidade degradadas, não todas, claro, mas na sua generalidade degradadas, para um sistema de pastagens biodiversas. Então, numas pastagens naturais temos a colonização com a vegetação natural e nas pastagens biodiversas temos então as tais sementes que são escolhidas de acordo com as características do local. As espécies, portanto, também correspondem melhor às necessidades nutricionais dos animais, têm uma maior palatabilidade, maior conteúdo proteico e, claro, são mais produtivas, permitem uma maior produção primária, o que permite um aumento também do encabeçamento animal nessas pastagens. E o que eu tinha falado há pouco, falando de matéria orgânica do solo, e agora volto aqui e vou voltar várias vezes, vou falando devagarinho da importância deste item, e o que acontece é que, sendo estas pastagens biodiversas mais produtivas, produzem também mais raízes, claro, mais produtividade primária, mais raízes. Mais raízes, as raízes vão decair e vão contribuir para um aumento da matéria orgânica no solo, tal como eu já disse. O que é que isto significa? Significa muitas coisas que eu vou falar a seguir, mas uma delas é que
a um maior aumento da matéria orgânica no solo está associado um sequestro de carbono. Porquê? Porque a matéria orgânica é constituída também por carbono. Portanto, mais matéria orgânica, mais carbono. E, ok, a matéria orgânica é ótima, permite isto, permite o sequestro de carbono e permite contribuir para os objetivos de redução de emissões dos países, e já foi usada em Portugal para tal, para o cumprimento do protocolo de Kyoto, mas não só que a matéria orgânica é uma coisa que nos solos faz super bem, é super ótima e tem outras características, nomeadamente o aumento da capacidade de retenção de água, que é ótimo, aumenta a nossa capacidade de resposta a situações de seca também. E não só, sistemas onde a matéria orgânica é mais elevada, o solo está mais coberto e há uma frequência de mobilização mais baixa, em comparado com o sistema de referência que seriam as tais pastagens naturais mais ou menos degradadas, faz com que haja uma diminuição do risco de erosão desse mesmo solo. E não só, estamos quase a acabar, mas não só. Claro que solos com mais matéria orgânica, com maior produtividade primária, quer de material aéreo, quer de material subterrâneo, também permite a existência de uma maior biodiversidade no solo e também dos insetos. Neste contexto, num contexto em que estas pastagens biodiversas permitem tantas vantagens ambientais, permitem efetuar tantos serviços ambientais, a Terra Prima encontra-se, a pedido da Best Farmer, a desenvolver um projeto numa herdade em particular, chamada Herdade da Pecena, e assim, no geral, este projeto tem como objetivo o cálculo da pegada de carbono da herdade, considerando os sistemas produtivos quer existentes, quer em projeto, nomeadamente há uma vacaria, existe animal emanado no campo e existe um projeto para engorda. É efetuado o cálculo da pegada de carbono, então considerando, como foi anteriormente explicado, efeitos diretos e indiretos, e por produto também, como está aqui representado. Para além disso, encontramos-nos também a avaliar estratégias inspiradas em economia circular, que são muito importantes e eu vou já voltar a elas a seguir, e a testar soluções e a verificar como é que podemos tornar o sistema ainda melhor e como é que podemos alavancar todas as coisas positivas e minimizar as coisas negativas. Como eu vos disse, o projeto incide sobre uma herdade em particular, a Herdade da Pecena, que se localiza no distrito de Évora, no concelho de Portel. Tem aqui uma imagenzinha da herdade e a sua localização. E nesta herdade, para além dos tais sistemas produtivos animais de que eu já falei, incluindo no que está, neste caso, incluindo o que está em campo, na herdade da Pecena existem duas parcelas com pastagens semeadas biodiversas atualmente, que estão no âmbito do projeto que estamos a desenvolver, que a Terra Prima desenvolve a pedido da Best Farmer. Estão aqui assinaladas a vermelho estas duas parcelas e mais aqui umas imagens para vos inspirarem em como estas, para além de serem deliciosas para os animais, são fantásticas para o olho humano. E neste caso aqui, para além das pastagens terem aquelas vantagens todas, as pastagens biodiversas permitem o aumento da matéria orgânica do solo, que se reflete no sequestro de carbono do solo, que se reflete a maior capacidade de retenção de água e maior resiliência para situações de seca e o menor risco de erosão e aumento da biodiversidade. Isto são as vantagens das pastagens, mas neste caso em particular, e pegando aí no vosso ouvido do que eu falei de economia circular, a Herdade da Pecena também tem vantagens para a implementação das pastagens biodiversas, nomeadamente o facto de, na Herdade da Pecena, situada no Alentejo, onde geralmente os solos têm baixo teor de matéria orgânica, tem uma diversidade de sistemas produtivos que permite sinergias muito interessantes, nomeadamente o uso de resíduos provenientes de outras unidades produtivas para a fertilização de campos de pastagens
e de pastagens. Neste caso, porque é que isto é tão bom para as pastagens biodiversas? Porque é que vai alavancar as vantagens das pastagens biodiversas? Porque, por um lado, o que a literatura nos diz, e a prática também, é que se colocarmos, se implementarmos, instalarmos pastagens biodiversas em solos com bom teor de matéria orgânica, vai haver um maior sucesso na implementação das mesmas. Vão ser mais produtivas, vão ter um balanço melhor entre as plantas e as coisas correm melhor. Por outro lado, uma das limitações em Portugal, pelo menos para a implementação das pastagens biodiversas, é uma limitação em fósforo, que seria necessário impor como fertilização, não é? No caso de não haver qualquer outra fonte de fósforo. Para além dos custos associados a isto, há um custo ambiental da produção do fertilizante, da produção, do transporte e também da aplicação do mesmo no solo. Neste caso, havendo recirculação, havendo um sistema, uma possibilidade de sinergias e de economia circular na herdade da pecena, o fósforo pode vir naturalmente dos outros sistemas produtivos, alimentando assim as pastagens biodiversas e reduzindo o impacto associado às mesmas. E, claro, as pastagens biodiversas têm as vantagens que nós já dissemos, nomeadamente, e considerando o projeto em particular, vou aqui dar enfoque como estamos a calcular a pegada de carbono da pecena, ao termos a implementação e instalação de pastagens biodiversas, estamos a melhorar o nosso balanço de gases com efeito estufa, porque precisamente estamos a analisar e a contabilizar e a maximizar o sequestro de carbono que ocorre no solo. E, portanto, isso conta, em vez de contar como carbono que emitimos, não é? Vai, de alguma forma, atenuar as emissões que temos, contribuindo para o balanço. E também, como eu disse, há a semelhança do facto de a pecena permitir uma diminuição da introdução de fósforo no sistema, porque faz economia circular. Também temos que, como eu disse, as pastagens biodiversas possuem no conjunto das suas plantas legumes. Estes legumes permitem a fixação de azoto atmosférico e, portanto, há uma diminuição da necessidade de fertilização azotada. E, numa perspectiva de pegada de carbono, considerando os impactos diretos e indiretos, isto é bastante relevante, porque é menos fertilizante que necessita de entrar no sistema. Ou seja, há menos impacto associado à extração dos materiais que vão fazer o fertilizante, produção do próprio fertilizante, transporte e aplicação do mesmo. Portanto, estamos aqui também a evitar emissões, neste caso evitar mesmo emissões de gases com efeito estufa. Eu falei aqui de um fator limitante das pastagens, há vários. Portanto, o fósforo é este, que no caso da pecena, das suas especificidades, pode ser colmatado com a economia circular, mas há outros desafios grandes à implementação de forma bem sucedida das pastagens, nomeadamente, porque não sei se lembram, mas eu falei de que estas pastagens é suposto não serem sujeitas a grandes mobilizações. E tal como o nome indica, são pastagens. Portanto, para que tal aconteça, para que o banco de sementes funcione bem, para que não sejam precisas mobilizações, para que a produtividade primária seja adequada, é preciso existir um pastoreio eficiente. E isto às vezes é difícil, nomeadamente eu não referi, acho que me esqueci de referir anteriormente, mas as áreas de pastagens biodiversas na pecena são de 27 hectares numa das parcelas e de 30 na outra, parecendo não ainda é muito hectare, e é difícil saber onde é que pomos os animais, quando é que eles entram, quando é que eles saem, como é que fazemos isso, de modo de facto a potenciar ao seu máximo os efeitos das pastagens biodiversas. O projeto a decorrer também vai ao encontro dessa problemática, nomeadamente através do uso de detecção remota, uso conjugado de imagens de satélite, drone e posterior modelação para tornar este processo todo mais eficiente, tentando perceber onde é que será o sítio ideal para onde os animais deverão efetuar o seu pastoreio, de forma a maximizar todo o impacto positivo que estas pastagens biodiversas têm nos sistemas. E é isto. Obrigada.
Obrigado, Tatiana. Eu passo então agora a palavra à Associação Natureza Portugal, nomeadamente à Ângela Morgado e ao Rui Barreira. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Fernando. Cumprimento. Estão a ouvir bem? Sim? Sim, perfeito. Cumprimento em particular a Jerónimo Martins e o BCSD pela promoção deste evento digital, que me parece bastante interessante e oportuno, numa altura em que todos falamos de como a natureza é um escudo para a proteção da vida humana, ou seja, mais do que soluções para a natureza, eu penso que nós estamos sempre a debater, quando falamos em natureza, as soluções para a vida humana. Antes do meu colega apresentar com mais pormenor o nosso projeto Green Art of Cork, eu gostaria de dizer que ele é um projeto de referência para o programa florestal da ANP WWF em Portugal. É um projeto que foi lançado no ano 2010. Em 2011 angariámos a primeira empresa que veio a apoiar esta visão de que o pagamento de serviços ambientais a quem tem boas práticas é uma visão sólida e robusta para conservar a floresta portuguesa, e é preciso que existam mais projetos desta natureza em várias localizações. A Jerónimo Martins juntou-se ao grupo de apoiantes, ao grupo de empresas de apoiantes deste projeto no ano de 2012, mas é sem dúvida a empresa mais linear e aquela que tem permitido, portanto, o seu apoio nunca recuou, esteve sempre com a WWF nesta visão para a floresta, sobre o pagamento dos serviços ambientais, e por isso tem permitido à WWF, à nossa equipa, ter esta estratégia linear de premiar quem tem boas práticas no terreno, nomeadamente quem se certifica pelo sistema FSC, que para nós é considerado o sistema que responde globalmente ao maior desafio de conservação das florestas e das paisagens florestais, e por isso reiteramos que só este apoio constante e sólido de uma empresa como a Jerónimo Martins tem permitido, por um lado, premiar quem tem boas práticas e, por outro lado, desenvolver ainda mais e incrementar o número de hectares certificados pelo FSC. Os proprietários sentem-se mais motivados para aderir a este tipo de certificação e para continuar a ter as tais boas práticas no terreno. Resumindo, eu acho que é a agir que se transformam as coisas, neste caso a floresta portuguesa, e sem dúvida é com este tipo de apoios como a Jerónimo Martins tem proporcionado, não à WWF, não aos proprietários, mas resumindo, é à floresta e permitindo conservar uma das paisagens mais valiosas do planeta, podemos dizer assim, porque a biodiversidade da floresta portuguesa tem altos valores de conservação e por isso é isso que a Jerónimo Martins faz ao apoiar este projeto e ainda faz mais uma coisa que é apoia toda a vida humana que depende da base natural, no fundo. Rui, passo-te agora a palavra para tu apresentares com mais detalhe o nosso projeto. Ok, muito boa tarde a todos. Agradecer os convites e agradecer à Ângela já esta introdução, que já me poupou imenso trabalho naquilo que eu tenho que fazer relativamente à apresentação mais técnica. Não vou entrar nas tecnicalidades todas a fundo, mas vou tentar, sobretudo, explicar como é que começa e como é que acaba, e depois, creio que na parte das perguntas e das respostas, se quiserem entrar em questões mais técnicas, podemos então nessa altura debater. Ora, vamos lá aqui avançar com... Aqui está. Eu vou começar por mostrar-vos um pequeno vídeo de promoção que fizemos relativamente ao projeto, que creio que pode ser uma boa forma também de ficarem com uma ideia não só da paisagem que estamos aqui a tentar apoiar, mas também do compromisso que as empresas que têm vindo a apoiar o projeto têm, entre as quais a Jerónimo Martins. Portanto, vou passar muito rapidamente este vídeo e então depois vou entrar no projeto propriamente dito.
Rui, desculpa lá, eu queria só dizer que nós não ouvimos o som do vídeo. Não ouviram o som? Não conseguiram ouvir o som? Eu estava-te aqui a mandar uma mensagem no chat aqui do Zoom e era para perceber se podemos, porque acho que o vídeo vale a pena também pelos testemunhos que tem. Claro, esse é o principal atrativo. É o principal. As imagens, da parte do princípio, quase todos somos portugueses, quase todos vamos conhecer um pouco o montado. Eu, se calhar, para não estar a perder mais tempo, está aqui o link e depois peço a todas as pessoas para que vejam o vídeo, sendo assim, e possam ouvir. Foi uma coisa que não testámos antes e que se calhar devíamos ter testado. Avançando então, o porquê do montado e do sobreiro e de ser uma espécie prioritária para a WWF. Nós começámos a trabalhar cá em Portugal enquanto WWF em 2005, precisamente ao abrigo do programa Sobreiro, pela importância que o sobreiro tinha no combate contra as alterações climáticas e contra a desertificação. E a distribuição em Portugal não é inocente a isso. Esta linha onde vemos o sobreiro marca precisamente uma linha entre zonas onde há mais desertificação e zonas onde há menos desertificação no nosso território. Daí a importância da preservação dessa espécie e daí que o programa florestal da WWF em Portugal tenha sempre assentado muito no sobreiro. A seleção então desta região e da proteção do sobreiro alia-se a outros fatores que são fundamentais e que são fundamentais preservar. Por um lado, o ciclo hídrico. Na imagem que vocês veem aqui do lado esquerdo, esta mancha é a mancha do aquífero que se encontra na margem esquerda do Rio Tejo, um dos principais reservatórios de água doce da Península Ibérica e que é fundamental porque abastece não só uma das principais regiões agrícolas do país, mas também abastece de água potável para consumo humano toda a margem sul de Lisboa. Portanto, é só por si um valor fundamental para conservar. Por outro lado, por ser uma zona extensa, uma maior mancha florestal de sobreiro do mundo, é também uma zona onde a retenção de carbono é muito grande, até pela própria forma de gestão do montado e pelo facto das árvores não serem cortadas e só serem descascadas, passa a expressão, para a produção de produtos de cortiça. E também pela biodiversidade essa, como vocês sabem, montado também pela forma meio de savana, como estão dispostas as árvores e o espaço que existe entre as copas, permite o aparecimento de muitas outras espécies e então a sua riqueza e a sua biodiversidade é de tal forma grande que fazem com que este seja um dos ecossistemas prioritários para nós e sobre os quais nós quisemos realmente focar um projeto dedicado aos pagamentos de serviços ambientais. E de uma forma muito simples, aquilo que nós pretendemos foi pagar estes serviços. Mas pagar como? A forma que nós encontramos de pagar os serviços que são prestados por este ecossistema foi, de alguma forma, premiar os proprietários que tinham boas práticas de gestão florestal neste caso. Portanto, pegámos no esquema de certificação do FSC, que era um esquema de certificação aceito e reconhecido mundialmente. Esse esquema de certificação florestal tem uma transposição para Portugal, portanto existe uma norma portuguesa, a norma é essa que tem regras de silvicultura, regras de gestão ambiental, regras de conservação específicas inclusivamente para o montado. Portanto, tudo isto junto permitiu-nos encontrar aqui uma espécie de um proxy que nos permitia identificar zonas onde passíveis de serem pagas. E essas zonas são as florestas de alto valor de conservação, que são o princípio 9 deste standard do FSC. Portanto, aquilo que nós procuramos foi que as empresas pagassem aos proprietários florestais que identificassem estas áreas de alto valor de conservação e por serem de alto valor de conservação ou porque eram fundamentais para a regulação do ciclo hídrico ou porque eram fundamentais para o abrigo de espécies ou porque eram fundamentais para a retenção de carbono, o facto deles as terem protegido por esta figura e por serem zonas que à partida não serão zonas produtivas, criar aqui uma renda adicional para estes proprietários. Isto é, criar aqui um mecanismo de pagamento de premiar os proprietários que, por livre e espontânea vontade, identificaram esta área como sendo áreas de conservação, áreas fundamentais para a regulação dos serviços de ecossistema. E é assim que isto surge. Nós, tendo trabalhado sempre com os proprietários da região de Corus, foi precisamente a eles que nos deslocámos. A região de Corus situa-se sobre este aquífero e as principais florestas de montado situam-se ao redor de Corus. Portanto, olhámos para os proprietários da Associação Florestal de Corus,
olhamos para as áreas de conservação, de alto valor de conservação identificadas por estes, e dentro disto fizemos uma otimização utilizando uma metodologia de Pareto e a rede Natura para identificar então quais é que seriam esses hotspots de biodiversidade que se sobrepunham a estas áreas de alto valor de conservação, e foi assim que chegamos às propriedades que seriam premiadas para o pagamento deste serviço. Esta otimização de Pareto é feita tendo em consideração precisamente o tipo de serviço que queremos pagar. Um dos exemplos que é falado ali no vídeo, que infelizmente não puderam ouvir, é o da Coca-Cola, que esteve connosco no primeiro caso que montámos, ao abrigo do Green Art of Cork, em 2011, e em que a Coca-Cola pagava aos proprietários que, tendo áreas de alto valor de conservação identificadas, contribuíam para a recarga do aquífero da margem esquerda do Tejo. Aquífero esse de onde a fábrica da Coca-Cola se abastecia de água para a produção então da Coca-Cola, a sua principal matéria-prima. Como a Sofia já tinha aqui referido, quer dizer, a Coca-Cola tem que proteger a água porque a água é o seu principal estoque de matéria-prima. Portanto, foi esta uma forma de o fazer. E então a otimização de Pareto olhava a isso, olhava a quais é que eram as áreas onde havia uma maior taxa de recarga, áreas onde a biodiversidade era maior e que, por sua vez, se sobrepusessem a estas áreas de alto valor de conservação, tendo chegado nessa altura aos 2 proprietários que foram premiados pelas suas boas práticas que estão nesta zona. Por outro lado, é preciso sempre encontrar quem esteja disponível para pagar estes serviços. Como falei, no primeiro caso foi a Coca-Cola. A Joana Martins tem estado connosco e tem sido um partner fundamental nisto, porque é um partner que tem estado connosco recorrentemente, e isso cria muita estabilidade no projeto e permite também aos proprietários sentirem-se e incentivarem-se a identificar mais áreas de alto valor de conservação, e é por isso que um dos principais outputs que nós conseguimos aqui com a Joana Martins é mais do que dobrar a área de altos valores de conservação desde o início do projeto até agora. Também já tivemos a Body Shop e a Unilever como parceiros do projeto em anos esporádicos, mas sobretudo as empresas aqui interessam-se por compensar a sua pegada de carbono, por preservar a biodiversidade, por regular o ciclo hídrico ou por preservar outros serviços do ecossistema que sejam fundamentais para a sua cadeia de valor e para a sua cadeia de abastecimento. A contribuição da Joana Martins tem sido fundamental desde que entrou no projeto. A área, como eu referi, mais do que dobrou desde que a Joana Martins juntou ao projeto. A área certificada pelo FSC também cresceu 30 mil hectares, o que é também muito significativo, porque isto representa quase 1/4 da área certificada de montado naquela região. E então, isto mais uma vez para dizer que esta contribuição da Joana Martins tem criado a estabilidade necessária para os proprietários se sentirem confiantes e para poderem apostar e identificar mais áreas, porque percebem que estas áreas acabam por ser uma mais-valia não só para a natureza, mas também o reconhecimento económico de que aquilo que eles estão a fazer tem valor. Não um valor pela cortiça que retiram, mas o valor pelos serviços ao ecossistema que estão a prestar. E assim, de uma forma muito sintética, os principais resultados que nós apontamos desde 2011 até 2019, deste ano ainda não apresentamos aqui dados porque ainda não os publicamos, expectavelmente serão no final deste mês, por causa do Covid todas as coisas vão atrasadas e este projeto também não passa ao lado disso, mas em 2011 tínhamos 2 proprietários com 600 hectares de florestas de alto valor de conservação identificadas, dentro do seu esquema de certificação FSC. Em 2019 são 6 proprietários e mais do que dobramos a área certificada. Em 2011 conseguimos angariar 10 mil euros para os proprietários, em 2019 15 mil. Isto tem havido aqui flutuações, naturalmente, em função também do número de empresas que estão a apoiar. Mas isto permite-nos ter aqui uma ideia de que há realmente os proprietários, como entidades que gerem o território, estão interessados neste tipo de processos, estão interessados neste tipo de mecanismo, sempre e quando percebam que há uma estabilidade neles. Não pode ser uma coisa que surge um ano e que no ano a seguir se esfuma. As empresas também têm que assumir este compromisso nessa lógica, numa lógica de estabilidade e dizer este é um serviço que nós estamos a receber, vamos de alguma forma premiar os proprietários que fazem isto bem, que nos podem ajudar e que podem trabalhar connosco de maneira a nós próprios também termos acesso a melhores serviços do ecossistema.
E aqui é que se colocam estes desafios, e desafios que neste caso concreto aqui para a Jerónimo Martins nós temos, que é o de ligar produtos da marca própria Pingo Doce a serviços concretos prestados pelo Montado sobre, algo que já estamos a trabalhar neste momento. Até agora a Jerónimo Martins tem sobretudo sido uma financiadora do projeto sem haver um produto que ligue diretamente à cadeia de fornecimento deles, como era o caso da Coca-Cola que eu falei antes, mas estamos precisamente neste momento a trabalhar para fazer isso e para criar um caso de estudo específico para a Jerónimo Martins. Por outro lado, angariar também mais empresas que queiram, juntamente com a Jerónimo Martins e com as marcas do grupo Jerónimo Martins, associar-se a este modelo e que possam permitir aumentar também o valor que chega aos proprietários e que, por sua vez, também permitirá aumentar ainda mais a área, que é esse o nosso objetivo, continuar a trabalhar para preservar as zonas que são fundamentais para a biodiversidade e para a regulação do ciclo hídrico, do ciclo carbono. E, por outro lado, usar este exemplo para também motivar mais empresas a criarem esquemas semelhantes, até noutras geografias, porque aquilo que neste momento a legislação portuguesa prevê em termos de pagamento de serviços ambientais já está aí um mecanismo criado pelo governo, mas as empresas aqui podem ter um papel muito importante, não se limitarem a querer só fazer projetos de restauro, mas também premiarem já quem já faz bem, quem já está a fazer e utilizar isto como exemplos e como casos de estudo para motivar mais proprietários a seguirem os bons exemplos. E ficam por aqui. Penso que o projeto é um projeto simples, mas é um projeto de grande valor e que realmente se traduz em bastantes, com estas métricas simples que apresentei atrás, traduzem-se em benefícios muito importantes para este ecossistema montado. E mais uma vez obrigado à Jerónimo Martins e ao BCST por nos convidarem. Obrigado também, Rui. Obrigado, Ângela, pela apresentação deste projeto. Eu se calhar, antes de devolver a palavra à Sofia, que no fundo irá moderar agora a próxima fase de perguntas e respostas, gostaria só de fazer aqui uma nota final. De facto foram apresentados estes dois projetos, mas que para Jerónimo Martins têm motivações completamente diferentes. No caso do projeto das pastagens biodiversas, Tatiana, eu vou utilizar apenas esta nomenclatura que é mais fácil. A motivação é de facto aproveitarmos o local onde estamos implantados, aproveitar os serviços dos ecossistemas, maximizar esses serviços dos ecossistemas, do ecossistema local, onde estamos inseridos, diminuindo em simultâneo aquilo que são os impactos ambientais da nossa atividade. Este eu julgo que é um caso muito interessante, embora estamos muito no início. E como a Tatiana referiu, ainda não temos os indicadores calculados, eles estão identificados, sabe-se qual é o caminho que se quer seguir, mas de facto os indicadores ainda não existem e nós não conseguimos dizer o projeto tem este benefício ambiental concreto. Portanto, do ponto de vista teórico, ele já está identificado e tudo está encaminhado para essa concretização, não está ainda quantificado. Mas, de facto, este é um caso em que nós aproveitamos os serviços dos ecossistemas, maximizamos e reduzindo o impacto ambiental, numa integração naquilo que já é a atividade normal de uma das nossas empresas, neste caso concreto. O segundo caso, e como o Rui referiu, é de facto diferente. Nós olhamos para uma categoria de produtos muito específica, nomeadamente os vinhos de marca própria, que é uma categoria que não tem assim ainda tantos anos, em termos de marca própria, mas que tem vindo a crescer, e este ano voltou a ter um crescimento brutal. Quando olhamos para as rolhas de cortiça que utilizamos, que são cerca de 27 toneladas por ano, pensamos de facto que esta era uma oportunidade, ao conhecermos o projeto, de pagarmos pelos serviços dos ecossistemas, passarmos um sinal claro aos produtores, premiarmos essas boas práticas de forma indireta, de facto. Mas é uma forma que, do meu ponto de vista, continua a ser válida. Portanto, é uma forma de pagarmos, compensarmos os serviços dos ecossistemas, pagando aos produtores, motivando-os a continuarem a implementar práticas cada vez mais sustentáveis. E no fundo, este era um parênteses que acho que ainda faltava
a audiência perceber aquilo que são as motivações de uma empresa ou de um grupo como o Jerónimo Martins a desenvolver este tipo de projetos. Não tem som, Sofia, não tem som. Obrigada, queria agradecer aos oradores, foram projetos muito interessantes os dois, obrigada pelo vosso contributo. Agora, não sei, Gabriel, queres dizer alguma coisa? Sim, também gostaria de dar uma palavrinha, foi realmente muito interessante. Pronto, ter essa visão sistêmica do que está acontecendo em relação ao Jerónimo Martins, a gestão empresarial, a integração do capital natural, são realmente projetos muito interessantes do ponto de vista de entendimento dos serviços ecossistêmicos, né, de valoração dos serviços ecossistêmicos. E eu acho que no sentido também da proteção em relação à emergência climática, né? Então, tanto o projeto de pastagens biodiversas, que está, então, ajudando no serviço ecossistêmico de regulação hídrica, que a seca é uma das tendências principais com a emergência climática em Portugal, tanto também quanto o projeto Green Heart of Corks, né, que o sombreiro é uma espécie nativa e é uma espécie que tem, naturalmente, uma resistência ao fogo selvagem, né, e foi através de imagens de satélite, a gente consegue perceber no evento dos fogos selvagens dos últimos anos, as áreas naturais, né, com vegetação natural, foram então os clusters que puderam ser mais resilientes em questão ao fogo natural, né? E também é uma tendência, infelizmente, da emergência climática para Portugal. Então, nesse sentido, também é bastante elegante, eu acho, as duas iniciativas. Esses pontos que eu queria trazer. Muito obrigado. Por favor, Sofia. Sofia, está em mute. Abre o microfone. Peço desculpa. Vamos então passar à parte de perguntas e respostas. Quem quiser pode simplesmente falar e quer seja um comentário, quer sejam dúvidas, também podem escrever na caixa de texto se preferirem. E pronto, acho que... Enquanto a gente recebe perguntas, eu também, se calhar, vou ter a minha oportunidade de colocar minhas dúvidas. Na verdade, acho muito interessante a utilização do sistema de informação geográfica nos dois projetos, né? E eu gostaria de entender como tem sido essa tecnologia de ponta, o uso do GIS, né? SIGs para operacionalização desses projetos e como vocês usam essa tecnologia praticamente. Uma pergunta um pouco mais tecnológica, mas é que eu trabalhei um pouco com isso no passado e gostaria de entender como essa tecnologia tem permitido esse nível de eficiência e eficácia nos projetos. Baitando. Se posso começar, eu pronto, já terei o minuto, foi mais rápido. No nosso caso, nós um dos primeiros passos para realizar este projeto foi precisamente fazer uma ferramenta, desenvolver uma aplicação de gestão de informação geográfica, que se chama Habias, e que basicamente nós, utilizando este referencial das florestas de alto valor de conservação, colocamos vários layers de informação de espécies criticamente ameaçadas, informação de inventário florestal sobre biomassa existente, com existência de espécies, portanto, toda a informação conseguimos localizar que fosse categorizável dentro deste referencial das florestas de alto valor de conservação. Toda ela foi colocada nesta ferramenta GIS que se chama Habias. E digamos que o Habias é o acrónimo de Hotspot Areas for Biodiversity and Ecosystem Services. E a ideia era precisamente essa, era nos locais onde houvesse sobreposição destas camadas de informação, identificar estas áreas como sendo os tais hotspots de biodiversidade e serviços do ecossistema. Portanto, aquilo que nós fazemos e o pareto que corremos é precisamente em cima desta informação geográfica que nós temos e que tem vindo a ser atualizada desde 2010, sucessivas vezes, já com a atualização do inventário florestal, atualizações que saíram, como a que saiu no início deste ano, e com outra informação sobre erosão e risco de erosão de solos.
que nos permita ter uma informação credível na altura de identificar estas áreas. Só que isto é tudo informação teórica e, naturalmente, o facto de podermos combinar isto com o FSC e com auditorias de terceira parte no terreno permite-nos também ter a certeza de que a informação teórica, na prática, está a bater certo. Nós, em cima disto, e para facilitar também um bocadinho mais a interação com proprietários e até com pessoas com interesse na conservação do ambiente, criámos isto numa plataforma, ou transpusemos isto para uma plataforma telemóvel, uma aplicação que se chama Nature Benefits, que está disponível tanto na loja do iOS como do Google Play, que permite aceder a esta plataforma no telefone. Então vocês podem estar num sítio qualquer e aceder à informação e terem uma noção sobre espécies que são cuja probabilidade que é provável encontrar naquela zona, ou espécies arbustivas. Portanto, tentar também não só que isto seja uma ferramenta online e muito técnica, mas também de alguma forma transpor isto para uma ferramenta de uso mais simples pelas pessoas que estão no terreno. Obrigado, Rui. Se a Tatiana quer dar uma palavrinha? Sim, claro. A terra-prima tem uma abordagem, bem, primeiro pela necessidade, não é? No geral o que acontece é que estas áreas tendem a ser áreas muito grandes e de forma a maximizar o desempenho ambiental dos sistemas precisamos de uma gestão fina e o que às vezes torna-se impossível achar que qualquer pastor ou agricultor, por muito bom que seja, que consiga correr os hectares todos os dias e tomar a decisão com o seu conhecimento sobre o que é que seria melhor para ali, quando é que é melhor pôr os animais, quando é que é melhor tirar. E isto é que de facto são pastagens, portanto isto é de facto muito relevante para maximizar a produtividade e os sequestros de carbono e tudo o resto que vem associado. É mesmo muito importante uma gestão eficiente e fina. E isso não é possível com os moldes que tínhamos há 20 anos atrás, como é óbvio. E, portanto, nesse sentido, a terra-prima tem uma abordagem de tentar tornar fácil o que é difícil, usando tecnologia para tal. E, portanto, usamos, para além de detecção remota, das imagens de satélite que agora estão disponíveis, de voos de drone que nós fazemos, de ações de recolha e amostragem de solo maciça que fazemos e damos a esse trabalho inicial para depois podermos desenvolver modelos ajustados aos sítios que estamos a analisar para mais facilmente conseguirmos aceder a dados e mais facilmente conseguirmos modelar o que se passa nas áreas das pastagens e decidir onde é que os animais devem ir. Isto, claro, tem que ter um suporte visual, portanto acabamos por também ter que ter um sistema onde visualizamos os dados, espacialmente diferenciados, como é óbvio, e é aí que estamos a desenvolver modelos, estamos a desenvolver a plataforma para que um agricultor, em vez de ter que andar o dia inteiro ao sol e à chuva a percorrer os hectares todos, possa abrir o seu computador ou o seu telemóvel e conseguir ver, olha, estes animais hoje deveriam ir ali para aquele cantinho e não para lá para baixo. E assim permitir uma gestão eficaz para todos os intervenientes, porque os animaizinhos agradecem e o agricultor também, do sistema, mas claro, sem as imagens de satélite que foram ultimamente disponibilizadas, sem o uso de voos drone, sem uma inicial caracterização exaustiva do sistema, não é possível desenvolver bons modelos. Portanto, estamos aqui sempre dependentes de muito trabalho no início, a ideia é pouparmos trabalho no futuro. Portanto, é essa a abordagem da terra-prima a esta questão. Muito obrigado, Tatiana. Ótimo. Obrigado pela resposta também, Rui. Sim, é realmente um crescimento exponencial em relação à conservação da natureza com a utilização do sistema de informação geográfica, né? Inclusive vendo a saúde de indivíduos, né? Com as imagens de satélite, é realmente uma mais-valia que essa tecnologia traz e pronto, e permite projetos nessa escala também, né? Isso é muito interessante. Bom, então abro então para os participantes. Tem mais alguma pergunta? Não quero, monopolizar o espaço de perguntas e respostas. Caso mais alguém tenha alguma pergunta, os oradores.
Pedir também a todos que, por favor, de preencher o nosso questionário, o nosso inquérito de satisfação, é muito importante para o BCSD. Eu coloquei agora o link de novo no chat. É mesmo um deliverable nosso em relação ao live, então, se pudessem responder, não deve tomar mais do que 3 minutos, então é realmente bastante rápido. É uma coisa importante para a gente. Muito obrigado. Vou dar mais alguns minutinhos para os participantes poderem partilhar as suas perguntas. Caso tenham. Acho que foi uma apresentação tão boa que para nenhuma questão, né? Todos os pontos foram abordados. Pronto, acho que se não houver mais nenhuma dúvida, nenhuma questão dos nossos oradores, eu declaro então finalizada essa sessão. Gostaria muito de agradecer novamente a Jerônimo Martins, em nome do BCSD Portugal, por ser nossa parceira em mais essa intervenção, demonstrando que, são um dos nossos membros mais proativos em relação à sustentabilidade, e somos muito felizes, muito gratos de ter membros que realmente vão além do compliance, né, e tentam realmente se posicionar enquanto empresas que percebem a sustentabilidade como uma mais-valia competitiva, do ponto de vista empresarial, mas também uma necessidade, uma responsabilidade do setor corporativo, tendo em vista que tem tantos recursos, então, para tornar o nosso meio social, o nosso meio ambiental cada vez mais regenerativo, nesse nosso novo paradigma, né, que vivemos após esses tempos tão incertos de coronavírus. Então, agradeço muito a participação do Fernando, agradeço muito a participação da Tatiana, do Rui e da Ângela, também a participação de todos que se juntaram como participantes nessa intervenção. Espero que tenha sido uma intervenção produtiva, frutífera, para utilizar aí talvez um termo mais ecossistêmico. E pronto. E desejo então um ótimo fim de tarde a todos e até breve a nossa próxima intervenção. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado também. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Adeus.